União Europeia e o Reino Unido aumentaram a pressão sobre Israel para que cesse a ofensiva em Gaza e permita a entrada de ajuda humanitária no território palestino. O Reino Unido anunciou a suspensão das negociações para um acordo de livre comércio com Israel. O governo britânico classificou a ofensiva militar israelense como intolerável e convocou o embaixador de Israel em Londres para prestar esclarecimentos. A União Europeia anunciou a revisão do acordo de associação com Israel, que está em vigor desde o ano 2000. Depois de mais de 2 meses e meio bloqueando o acesso de toda a ajuda humanitária, Israel anunciou ontem a entrada de 93 caminhões da ONU na faixa de Gaza. A ONU está calculando que sejam necessários 500 caminhões diários, não 95. O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, afirmou numa audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado que a situação do conflito em Gaza é terrível, que há uma carnificina e lamentou o que chamou de paralisia da ONU para resolver o conflito. Vamos dar uma olhada. Acredito que é uma situação terrível o que está acontecendo. Há uma carnificina, é uma coisa terrível que está acontecendo. Eu mencionei os números de mortos, de crianças, e há um número elevadíssimo de crianças. Num só dia, 180 crianças morreram e, quer dizer, é algo que a comunidade internacional não pode ver de braços cruzados. Há inúmeras iniciativas, lamentavelmente, nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança, que é o órgão responsável pela manutenção da paz e segurança internacional, está paralisado. O poder de veto de 5 membros permanentes paralisa sempre para um lado ou para o outro todas as iniciativas. O chanceler brasileiro também afirmou que o Brasil condena a ocupação por israelenses do território palestino. Sejam levados adiante para pôr fim a essa invasão e a esse desrespeito ao direito internacional e ao direito internacional humanitário. É uma invasão, como são todas as outras, e o Brasil condena a todos. É uma invasão, há uma legislação agora que dá título de propriedade às áreas ocupadas pelos colonos israelenses na Palestina, o que é gravíssimo, é contra o direito internacional, e também há uma operação em movimento, há uma operação sendo implementada agora, enquanto nós falamos, de anexação da faixa de Gaza. As imagens continuam chocando em relação a tudo isso que a gente acompanha. Eu vi hoje, inclusive, imagens de uma equipe de televisão que fazia reportagem ali na Cisjordânia. Cisjordânia, lembrando que é um território palestino, mas que Israel também está ali cercando e entrando e ocupando. Lá não tem Hamas. Lá não tem. Lá não tem Hamas. É a autoridade palestina lá, né? E essa equipe de TV, ela foi alvejada com tiros, assim, porque é isso que passam palestinos todos os dias, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza. Importante a fala do Mauro Vieira em relação a críticas à ONU, porque é isso, a ONU não tem sido eficiente no sentido de fazer algo para parar com essa carnificina e o Conselho de Segurança da ONU acaba brecando qualquer enfrentamento possível. Então, eu estou lendo aqui agora a manchete da BBC. Neste momento, a BBC, né, vai ao mundo inteiro desde muito antes da internet. Palestinos de Gaza seguem no aguardo por auxílio depois que Israel facilitou as 11 semanas de bloqueio. Oficiais de Israel dizem que os 93 caminhões entraram em Gaza na terça-feira, mas as Nações Unidas dizem que nada foi distribuído ainda. Pessoas em Gaza dizem à BBC que a situação está se tornando cada dia mais difícil. Sabe o que eles estão esperando? Aquilo que a Laura já disse antes, imagens desse povo desesperado por essa comida, que se realmente entrou, segundo a BB, e não foi entregue, por quê? É isso, é a montagem ali de uma cena para desumanizar cada vez mais essa população, esses palestinos que estão lá. Porque é isso, eles vão ficar malucos, porque tem alimento lá dentro sem ser entregue. Não, e, gente, o que me surpreende, porque o sofrimento da população de Gaza é uma coisa, é muito dilacerante mesmo. Até a gente assistir é uma coisa que você fica mal, né? Mas
ver os membros do gabinete do Netanyahu falando sobre a entrada de 96 caminhões, quando seriam necessários 500 caminhões... Por dia. Por dia. Ver que os caras chegam e falam assim, não é para distribuir nada, é para matar de fome. Eles falam abertamente, eles não falam, não é assim foi sem querer querendo. Olha, a gente de repente morreu, a gente não teve culpa. Não. É um plano que é falado em alto e bom som, que o objetivo é levar aquelas pessoas à fome e ao extermínio. É um gabinete, o gabinete do Netanyahu, que é o... Vamos lembrar, o que é o Netanyahu? O Netanyahu é a extrema-direita mundial, é o Trump, é o Bolsonaro, é a mesma coisa, é o Milei. Não é a troco de nada que esse pessoal forma um caldo de cultura da barbárie que nós estamos vivendo. Então, o gabinete do Netanyahu, como eles estão assim, no meio de uma guerra, eles não fazem segredo. Olha isso, gente, olha as crianças. É incrível. E o objetivo deles é isso, é levar esse povo ao desespero e ao extermínio. E eles falam isso em alto e bom som. É uma tragédia. Agora, bacana que o governo brasileiro está falando sobre o Conselho de Segurança da ONU. E bacana que o governo brasileiro, porque eu acho que essa coisa da gente... A gente faz muita questão de falar que Israel está cometendo contra o povo palestino um genocídio. Eu acho que muita gente não entende o que é genocídio. E acho que a palavra carnificina é a palavra que o povo entende, entendeu? É uma carnificina o que está acontecendo lá. É uma tragédia que envergonha a humanidade totalmente. 90% das construções de um lugar em que moram 2 milhões de pessoas. É uma maior que a cidade, maior não no tamanho, mas na quantidade de pessoas que Campinas, por exemplo, que é a maior cidade do Brasil fora da região metropolitana das capitais. Né? Então, para que a gente tenha uma ideia da quantidade de pessoas, 2 Campinas, né? Em quantidade de gente. Todos os prédios, 96%. Uma quantidade de perto de 60 mil pessoas mortas assassinadas por bala, por bomba, por míssil, por escombros. E crianças sendo mortas de fome. Quando é que alguém vai fazer alguma coisa? É claro que o posicionamento do Brasil tem sido sempre o mesmo e cada vez mais eloquente. O que é bom, é ótimo. Só que o poder que o Brasil tem é de entrar na diplomacia. Quem tem realmente poder é quem tem, neste momento, para resolver, é quem tem arma. E vocês têm arma só para esse tipo de coisa. Daí agora, depois de tantos anos, a Europa está se lamentando de ter terceirizado a sua defesa para os Estados Unidos. E quando a gente fala terceirizado, não quer dizer completamente. Mas a macheza dessa gente, né, é muito grande quando não precisa. Na hora que precisa ser verdadeiramente corajoso, tanto no tomar atitudes, quanto no fazer, tomar atitudes, decidir, quanto no fazer, essa criança está aguardando que esses fortões se posicionem. E, gente, isso aí é um campo de concentração. Isso é Biafra, é Etiópia. Auschwitz, são as crianças de Auschwitz. Cara, porque é isso, né? O que é Gaza hoje? Gaza hoje é um campo de extermínio, como eram os campos de concentração, cercada por todos os lados e tal. Você usou outro dia o gueto de Varsóvia como exemplo, Sim. Eu também ouvia outras pessoas... É incrível, gente, é incrível, é uma vergonha para a humanidade. E a Europa, que assistiu calada, né, ao avanço do nazismo, assistiu de boa, um monte de... Torcendo para eles. Torcendo para eles, porque era bom, né? Porque acabava com o comunismo. Essa é a Europa que assistiu calada a ascensão do nazismo e que quando todo mundo sabia que existiam campos de concentração, falava, eu não sei de nada, eu não vi nada. Essa mesma Europa está passando por de novo, esse vexame horrível de autorizar e permitir. Porque se a Europa quisesse, essa guerra acabava amanhã.
Acabava amanhã. Exato. Acabava amanhã. Bom falar isso, né? Acabava amanhã. Essa guerra acabava amanhã. Se fosse prioridade política da Europa, de outras nações, acabava amanhã. Não é, não é. Não é, ponto. Então eu acho que é um... Claro que eu saúdo esses pequenos avanços milimétricos que estão sendo feitos, mas, pô, não é mais um momento de avanços milimétricos. Essas crianças... Essas imagens são duríssimas. Essas imagens são terríveis. São de hoje, tá? São de hoje. E não são de hoje. E aquela dessa menininha aí, não. Essa menininha aí eu digo assim, de hoje incrível. É da forma que se passa hoje. Dessa semana, isso. de ontem, de hoje. Né? Deixa eu chamar para complementar isso que a gente está conversando. Tem uma postagem que foi feita pelo Julian Assange, né? Na verdade, ele usou essa camiseta no Festival de Cannes com o nome de, olha, quase 5 mil crianças palestinas assassinadas por Israel. Eu vi esses dias que o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, do Hamas, publicou uma lista com nomes de todos os mortos por Israel desde o começo dessa guerra, né, desse genocídio. As 100 primeiras páginas são de nomes de crianças até 5 anos de idade. As 18 primeiras páginas são de bebês até 1 ano de idade. É inconcebível, é inconcebível. Aí é um ato como esse que chama atenção, é isso, são pequenos passos, né, para se chamar atenção para o que está acontecendo na faixa de Gaza, mas é muito pouco. Devia ser prioridade absoluta. O que acontece em Gaza é uma questão de humanidade e a gente precisava voltar os olhos todos para o que está acontecendo lá, isso não acontece. São os canalhas que falam em paz, são os cretinos que falam em família. Sim. Não, e gente, temos que falar uma coisa muito importante. São essas igrejas que pegam, apesar disso, ficam querendo engambelar o povo, dizendo que o que está em jogo lá em Israel é a Israel bíblica, é a Israel dos hebreus, é a Israel do não sei o que lá. E essa gente fica fazendo essa confusão proposital. O Israel que está hoje massacrando os palestinos não é a Israel de Abraão, não é a Israel de Davi, não é essa Israel, é um Estado assassino. E é assim que a gente tem... Então, gente, essa coisa de andar com bandeirinha de Israel... Andar com bandeirinha de Israel hoje no carro, na bicicleta, na moto... No emoji. É andar com o símbolo da morte mais terrível que hoje a humanidade está assistindo. É comparar a suástica nazista hoje. É andar com a suástica nazista. Por favor, gente, não vamos dar esse tipo de aval para o assassinato. O assassinato é horrível e o assassinato covarde que eles estão fazendo contra criança e bebês. Não dá. Não dá. É revoltante demais.